Muito bem, meus amores, estamos de volta ao vivo aqui pelos estúdios da Rádio Circulando Jovem Play. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos juntos até o meio-dia aqui com a nossa programação. Olha só, hein, nesse quadro da entrevista do dia, hoje eu vou receber, ela é diretora, hein? Diretora de um longa-metragem que será rodado aqui na nossa região. Senhoras e senhores, aqui na nossa programação, Joana Nin tá aqui com a gente. Fala, Joana Nin, bom dia, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes. Muito obrigado pelo convite, estamos aí. Maravilha. Joana Nin, você é da onde, Joana Nin? Então, Roberto, eu sou carioca. Mas eu há muitos anos vivo em Curitiba, né? E teve um período longo também, fiquei assim nessa ponte aérea, Curitiba, Rio, Curitiba. Mas eu me identifico muito com o Sul, então eu acabo ficando sempre mais por aqui. Agora eu tô morando em Curitiba. Você é produtora? Eu sou produtora e diretora de cinema. Eu sou jornalista de profissão, né? Fui repórter há muito tempo. Fui repórter da RPC, na época Grupo Paulo Pimentel, que era o SBT de Curitiba, não existe mais. Agora Sabia que eu trabalhei lá? Ah, é? Colega, eu fui locutora de rádio também, no início da carreira. Tem voz, eu tô vendo, tá legal. Eu trabalhei com o Grupo Paulo Pimentel na época do jornal O Estado do Paraná. Também trabalhei lá. Você trabalhou lá? Trabalhei, curto período de tempo. Nós trabalhávamos aqui na sucursal de Santo Antônio da Platina, né? E 1994, uma coisa assim. Benedito Franschini, saudoso Benedito Franschini, meu tio, ele era o diretor da sucursal, né? E a gente ali nós começamos. Eu comecei minha vida no jornalismo exatamente nesse período, de 1994 para cá. Que legal saber que... Eu trabalhei em 2000, 2001 como repórter em Curitiba. Que legal. E diz uma coisa, e você tá no cinema agora? Já faz tempo. A produtora agora tá fazendo esse ano 20 anos que fez o primeiro filme, né? Que foi o Visita Íntima, que é um filme que tem no site da nossa produtora, inclusive aberto. É um curta, que é sobre as mulheres que visitam o marido preso lá em Piraquara. E depois que eu fiz esse filme, foi meio que meu cartão de visita para o cinema, né? Eu ainda fui jornalista, né? Trabalhei como jornalista há muito tempo, porque eu tinha filho pequeno, tinha que se alimentar, e o cinema não é assim tão rápido da sua carreira deslanchar, né? Então eu trabalhei na época no Canal Futura e também no Fantástico como editora. Mas depois de 2008 para cá, eu só fiz cinema. Só fez cinema. E dos teus trabalhos, nós vamos entrar na nossa pauta daqui, que é esse longa, que inclusive nós comentamos aqui. Rumor, que causou rumores na cidade. Tem muita gente querendo também saber um pouco mais sobre esse longa que será rodado. Sim. A gente quer saber um pouco mais sobre ele, né? Mas conta um pouquinho mais, o que mais você fez no cinema? Eu durante esses últimos anos me dediquei ao cinema documentário. Então eu fiz 2 longa-metragens. Gosto muito. Eu fiz 2 longa-metragens que estrearam em salas de cinema e tem no streaming também, né? Um é o Cativas, Presas pelo Coração, que é o mesmo tema do Visita Íntima, são as mulheres de preso lá de Piraquara. Depois eu estreiei o Proibido Nascer no Paraíso, que foi um filme que estreou em 2021 na pandemia e depois teve um relançamento em 2022 com uma campanha de impacto social, que é uma coisa que eu acabei me ligando muito no documentário, que é essa coisa de você levar o filme para quem precisa dele, né? De alguma forma, você fazer com que o filme também, documentário, também tenha seu lado social atendido, né? O Proibido Nascer é sobre mulheres da ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, que são obrigadas a ter seu filho fora da ilha porque decidiu-se que o hospital de lá, que sempre foi maternidade, não ia mais fazer partos. Pois é, inclusive foi tema de uma reportagem que eu vi essa semana. Não sei em que canal que eu vi, não sei se foi no canal UOL, enfim, que falava exatamente de um caso de uma mulher que não poderia ter o filho na ilha de Fernando de Noronha. Teoricamente você não pode impedir, né? Não existe uma lei no Brasil que proíba nenhuma mulher de ter filho em lugar nenhum. Mas o que complica a vida delas lá, porque tem muitas cidades no Brasil que não tem hospital maternidade, né? Só que lá o que complica é que a ilha está 1 hora de voo do continente. Então, eles obrigam essa mulher a sair até a 28ª semana das 40 semanas que dura uma gestação.
Ou seja, ela tem que ficar longe da família, dos outros filhos, do trabalho, por 12 semanas antes do parto. Uau. Então acaba gerando uma situação desumana, que o próprio médico local assume isso no filme, né? Que é desumano. E o filme é sobre isso, assim. A gente se identifica muito com temas sociais e com filmes que tenham protagonistas femininas. Além disso, eu fiz vários trabalhos pro GNT, pro Canal Brasil. O site nosso, que é sambaquicultural.com.br, tem todos os filmes lá no portfólio. E tem também, na parte de distribuição, o case de impacto desse filme de Fernando Noronha, que a gente conta tudo que foi feito, porque a campanha de impacto ainda não é uma expressão muito conhecida, né? Então lá no site tem tudo sobre isso, assim, também. Muito bem. E agora vocês estão aqui no Norte Pioneiro do Paraná para contar uma história. Rumor. E o que há nesse rumor? Quais os rumores que há nesse rumor? Eu vou contar, mas antes eu vou dizer por que estamos aqui. Por quê? Por que o Norte Pioneiro? Por que Então, Paraná? o que acontece? A gente tem uns parceiros na produtora que trabalham em todos os nossos filmes, que estão há muito tempo com a gente. E um deles é o Robertinho Oliveira, que é de Ribeirão Claro. Na verdade, Ribeirão Claro tem vários filhos no cinema paranaense, né? E no teatro também. Tem um cara dos sátiros, tem umas pessoas que são da região. E o Robertinho, a gente estava procurando uma ponte para fazer uma cena do Rumor. E ele falou, na minha cidade tem uma ponte linda. Tem. E a Ponte gente foi Pênsil. visitar, fez até uns testes pensando e tal, mas acabou que por questões do roteiro, que não tem a ver com a ponte nem com a cidade, a cena da ponte não vai mais ter no filme. Mas aí eu já tinha me apaixonado pelo Norte Pioneiro. Falei, não, mas agora não tem com ponte ou sem ponte, eu vou filmar o Rumor lá. E um pouco assim, porque eu conheci algumas pessoas aqui que me deixaram muito interessada pela história local. Uma delas foi o James, da Universidade do Estado, professor de História. Caramba, ele é ótimo. Teve aqui já. Ah, é? É. Pois é, o James, ele falou muito sobre essa herança cafeeira aqui da região. Sim. E essa dicotomia entre o catolicismo e as religiões de matriz africanas. Eu me interessei por esse contexto de uma região do Paraná que também tem uma origem de pessoas negras, que tem uma miscigenação bastante presente. Então, eu acho que não só o lugar tem essa cara, né, que mistura cidades pequenas de interior com a questão do agro, da área rural e, enfim, do mundo rural, como também essa coisa da população ser muito miscigenada, que eu acho que é uma coisa que não só é a cara do Brasil, como está muito em voga no cinema mundial hoje. E por isso também que a gente está aqui, inclusive pensando em elenco local, porque a gente quer que não só o espaço apareça no filme, mas as pessoas daqui da região apareçam, né? Então, voltando à sua pergunta, Rumor é uma história sobre uma família que vive numa cidade pequena que chama Nova Morrinhos. Nova Morrinhos é uma cidade que fica entre Cambará, Jacarezinho e Ribeirão Claro. Você já visitou, Roberto? Não tô louco pra conhecer, ainda não. O que é Nova Morrinhos? Nova Morrinhos é a cidade fictícia do Boa. filme. Então, na verdade, as cenas serão rodadas nessas 3 cidades, né? E a trama é sobre uma família que vive de forma pacata nessa cidadezinha e eles têm uma lan house. O pai conserta computadores e a mãe e a filha de 16 anos atendem na lan house, enquanto os filhos menores, que têm 6 e 8 anos, frequentam a escola. É uma família comum, tradicional. Só que aí acontece um crime na cidade. Acontece um linchamento de uma mulher. Uau. E essa mulher acaba morrendo nesse linchamento. E isso provoca uma reação muito grande na cidade inteira, né? Só que a protagonista, que é a Olivia, que é a filha dessa família, começa a perceber que a família dela tem muito mais a ver com aquela história do que ela podia supor inicialmente. Porque a mãe começa a negligenciar os filhos, tipo, não faz a lancheira, a casa começa a ficar bagunçada. E o pai tá irreconhecível, tipo, nunca tinha dormido fora. Uma noite ele não aparece, a outra noite ele tá transtornado. Então ela começa a querer saber o que essa história do linchamento tem a ver com a família dela. E aí ela acaba se ligando, né? Porque a mulher que morreu era mãe de um colega da escola dela. E ela é do ensino médio, né? O colega tem 17 e ela tem 16. E ela começa a investigar junto com ele o crime e eles se apaixonam e começam a namorar, os adolescentes, no caso, né? Só que aí ela começa a descobrir que talvez aquele retrato falado, que era uma fake news, que acabou gerando a morte dessa mulher, tenha sido feito pela mãe dela. Ela começa a suspeitar disso. Então, o filme é uma investigação da Olivia, né? E também é uma história de uma família que é muito unida, mas que aconteceu
um caso extraconjugal entre esse homem e essa mulher que foi linchada e desestabilizou completamente tudo, né? Aconteceu uma morte trágica e, enfim, é sobre essa família se reconstruindo após essa situação. É uma família que, de fato, vai terminar o filme também unida, então eles têm que encontrar meios de se reconstruir, né? Essa é a trama do filme, assim. Ô, Joana, a questão é o seguinte, ele é contemporâneo. É um filme atual. Isso. Se passa nos dias atuais. Lan House tem tudo a ver com... Lan House está um pouco em desuso, mas assim, algumas cidades ainda tem. A gente visitou algumas em Ourinhos. Aqui nessa região a gente não conseguiu encontrar ainda em atividade. Mas digamos que estejamos no final desse ciclo das Lan House, mas elas ainda existem. Muito bem. E as cenas serão gravadas, essa cidade fictícia, né? Nova Morrinhos, é isso? Uhum. Essas cenas serão gravadas aqui em Cambará, Jacarezinho, Ribeirão Claro? Como que vai ser? As pessoas vão conseguir identificar a cidade? ali é a rua tal. Não sei. E aí, talvez o pessoal da região sim, né? Mas nem tudo é na rua. Algumas cenas são em locais fechados. Inclusive, uma das coisas que... fez a gente estar essas 2 semanas aqui, a semana passada e essa, né? Estou eu, o produtor do filme, que é o Ademuri, e estão as 2 pessoas que estão trabalhando na seleção do elenco, que é a Raquel Neves, que é uma produtora de elenco de Curitiba, elenco da Raquel, para quem quiser saber o Instagram dela, e a Giovana, que é a minha assistente, que está me ajudando a selecionar o elenco. E também a Stella Rainer, que é aqui de Ribeirão Claro, que trabalhou muitos anos em São Paulo, mas na pandemia acabou voltando para a região. Muita gente fez esse movimento, sabia, Roberto, de voltar para o interior, né? Sim. Ela e a irmã, que é designer e que são aqui, que a família é daqui, né? Resolveram voltar para cá. E a Stella está em busca do que a gente chama de locações. Locações são os locais onde a gente vai filmar as cenas, né? E uma dessas locações, pulando a parte do teste, deixando para o final, porque ele é daqui a pouco, essa parte das locações é o seguinte, a gente precisa de um espaço para fazer essa lan house, que a gente já tem um espaço cotado, que eu gostei e tal, mas a parte mais difícil é a casa dessa família. E o que precisa ter na casa dessa família? Então, primeiro, quase não tem casa mobiliada, nem para vender, nem para alugar. Não é obrigatoriamente mobiliada, dá para a gente mobiliar depois, mas ideal era que fosse, né? E essa casa precisa ter uma cozinha americana, dessas que abrem da cozinha para a sala. Então, não é uma casa chique, é uma casa de classe média, que precisa ter essa abertura da sala para a cozinha, porque tem muitas cenas que acontecem nesse espaço, misturando a sala com a cozinha. Então, isso está difícil de encontrar. Ambiente aberto, essa é o que nós chamamos? Que eles chamam de conceito aberto. Conceito aberto, é isso mesmo. Mas não precisa ser um conceito aberto moderno. Às vezes tem casas antigas que tem um murinho, não precisa ser exatamente a pia, mas a cozinha e a sala têm que se comunicar. Porque a gente tem várias cenas que acontecem com uma pessoa na cozinha e a outra na sala dialogando, né? E aí, assim, em Curitiba, a gente filmou um outro longa-metragem no início desse ano, que é a direção da Ana Catarina Lugarini, mas é da minha produtora, Sambaqui Cultural. E esse filme foi com a Marieta Severo, inclusive. A gente filmou e a casa que a gente encontrou para filmar lá, ela tinha um perfil, não tinha nada a ver com cozinha americana, mas uma coisa que pode ajudar a gente a achar essa casa, que é o seguinte: às vezes essa casa não está anunciada nas imobiliárias. É uma casa de uma família que perdeu um ente querido, uma avó que morreu, e aí aquela casa ainda não foi desmontada. Essa é a casa perfeita para você filmar, mesmo que ela esteja em inventário, porque a gente vai alugar essa casa por 3 meses, por 2 meses. Não é nada que atrapalhe uma venda, por exemplo, né? Ou uma casa que esteja à venda mesmo. Não necessariamente mobiliada, seria desejável, mas não obrigatório. Agora, a cozinha americana realmente precisa haver nessa casa. E ainda não encontramos. Não. Vamos conversar com algumas pessoas da cidade para ver se a gente consegue achar esta casa para que possa ser rodada. E precisa ser necessariamente aqui em Cambará. Não, pode ser Cambará ou Jacarezinho. Nesse caso, a gente está evitando que seja em Ribeirão Claro, porque como é mais longe, a equipe vai ficar hospedada ou em Cambará ou em Jacarezinho. Então, Ribeirão fica um pouco mais longe. A gente preferia que essa casa fosse em Cambará ou Jacarezinho, né? Para facilitar o deslocamento. Quem tiver alguma sugestão, alguma ideia, eu posso passar o telefone da Stella, que é a produtora de locações, que mora... O telefone dela é 011, ele tá aí. Mas ela mora em Ribeirão Claro. É esse telefone, perfeito, 011 99... 99633 7356. Isso. É isso? Exatamente. Atenção, gente. Atenção você de Cambará, atenção você de Jacarezinho, né? O pessoal tá procurando uma casa que seja ao estilo de conceito aberto, tipo uma casa com cozinha americana.
que envolve copa e cozinha. A cozinha e a sala tem que se comunicar. Então tem que ter tipo uma parede ou então uma janela, né? Entre a cozinha e a sala ser aberto. Uma porta. É porta de correr. Pode ser, mas Pode ser? tem que ser aberto, porque tem cenas que tem uma pessoa na cozinha e outra na sala dialogando. Então tem que dar para conversar. A ideia é que seja a cozinha americana que chamam, né? Que tem aquele balcãozinho, ou então que não tenha nada entre a cozinha e a sala, seja o que chamam de conceito aberto. Muito bem, eu acho que eu posso te ajudar. Ai, que bom. É verdade. Depois do programa eu vou te dar uma dica que de repente você vai encontrar o teu espaço. Legal, muito obrigada. Bom? Então eu não vou falar aqui no ar, né, Tá em bom, respeito claro. à família que é dona de uma casa que é semelhante a isso que você tá procurando. Aguarde. Ai, muito obrigada, porque essa é a locação mais difícil de achar. É a mais difícil, né? Muito bem. Joana, gente, olha, eu não posso segurar muito a Joana aqui, mas eu tenho um monte de curiosidade. Eu quero saber, antes da gente falar dessa campanha para poder também buscar, encontrar esses atores, essas pessoas que vão participar do filme, ele tem previsão, antes da gente falar sobre isso, ele já tem previsão para o início da rodagem do filme? Sim, vai ser filmado entre o segunda quinzena de maio Já agora? Sim, e o final de junho. Na verdade, mais exatamente entre 21 de maio e 23 de junho. Caramba, gente, é agora, tá para acontecer. Então, você tem feito algumas pesquisas, já tem encontrado alguns personagens que se enquadram dentro daquilo que você está procurando? Sim, na verdade, assim, a gente abriu o teste de elenco, divulgou na semana passada, alguns atores da região mandaram, não só atores assim já consagrados, mas pessoas que fazem teatro ou que já tiveram alguma experiência, né? Mandaram seus vídeos de apresentação, a gente pré-selecionou e convidou para testes presenciais. Anteontem foi em Ourinhos, ontem foi em Ribeirão Claro, hoje o teste é em Cambará e amanhã em Jacarezinho. Quer dizer, nós só temos esses 2 dias. Para esse teste, sim, ainda está aberto e vai continuar aberto pelo menos mais um mês, o formulário para quem quer fazer figuração ou, eventualmente, se tiver alguma outra participação que não tenha sido preenchido nesses testes, porque são muitos. Nós estamos falando de um filme com 43 personagens. Uau. Destes, 31 eu estou tentando encontrar aqui. Então é muito personagem. Só que são personagens pequenos, porque, por exemplo, tem os professores da escola, tem as pessoas que participam do lixamento ou que vão na porta da delegacia fazer manifestação, tem alunos escolares, né, que são adolescentes, ensino médio, tem os clientes da Lan House, tem bastante espaço, assim, sabe? Então é isso, a gente tá... esse formulário, para quem quiser ainda preencher o formulário de figuração ou dessas participações, ele está no nosso Instagram, Sambaqui Cultural. A gente pede que vocês sigam o nosso Instagram para ajudar também a divulgar esse filme aqui na região. E lá no link da bio tem um formulário que a pessoa preenche e pode se candidatar a fazer parte tanto de personagem quanto de figuração. Aí não precisa ter experiência. Muito bem. Olha, você que está acompanhando a gente aqui pelo rádio, eu vou dizer uma coisa. Eu vou produzir um texto hoje, vou publicar um texto no jornal Circulando de hoje, e dentro desse texto vai ter um link. Posso fazer isso, né? Claro. Vai ter um link onde você pode clicar lá e buscar as informações necessárias para você fazer parte desse projeto que já vai começar. E o lançamento, quando será? Cinema é uma atividade de paciência, né? Além de ser coletiva, ela é atividade que demora, né? Porque assim, depois que esse filme tiver filmado, ele vai editar, depois ele vai fazer a finalização, que é a correção de cor, a parte de técnica do som, né? Depois disso, às vezes a gente tenta colocar ele em algum festival de cinema, porque isso ajuda na divulgação. Então, assim, a previsão é que até junho do ano que vem o filme esteja concluído. E ele vai daí para algum festival de cinema. O lançamento não tem data ainda, mas a gente espera lançar em cinemas ainda em 2025. Porque, assim, desses 43 personagens, 5 serão atores conhecidos, atores famosos. Então, isso ajuda também a divulgação. Tem, mas eu não posso divulgar porque nenhum assinou contrato ainda. Está em negociação, assim, de cachê e contrato e tal, né? Aliás, sobre isso, não é nenhum trabalho voluntário, tá? Ah, é? Não, aqui mesmo a seleção local, mesmo os figurantes, todo mundo vai ter cachê, não é? E não paga para fazer o teste, não é charlatanismo, é cinema de verdade. Boa! Gente, olha só, hein? E aqui em Cambará, hoje tem testes, hein? Quem não acessou, Joana, quem não acessou a tua página ainda, não
preencher os formulários, mas que queira ir lá no Espaço Cultural, pode? Ou Pode. tem que ser obrigatoriamente fazer pelo Instagram? Não, as pessoas que estão cuidando da seleção de elenco, elas estão com um formulário impresso lá. Então, se alguém ficou sabendo agora e quiser ir, a gente tem o teste hoje de 11 até mais ou menos umas 14 horas, né? Depende um pouco da frequência, porque vai ser por ordem de chegada. Só que assim, não são todos os perfis. A gente está selecionando basicamente adolescentes, acima de 16 anos, não adianta abaixo de 16 anos, porque não posso colocar. E adultos até 60 anos, né? Além desses dois perfis, a gente está selecionando, ou seja, de 16 a 60, tem personagens que podem se encaixar tanto para homens quanto para mulheres. Mas eu preciso de 2 crianças também, só que essas crianças precisam ter alguma experiência. Então, não sei se a gente vai conseguir aqui local, porque não tem muita atividade aqui, né? Mas tem 2 meninos de 6 e 8 anos. Não tem espaço para criança menina. Então não adianta levar meninas pequenas, né? Porque não tem personagem no filme meninas pequenas, só meninos. Muito bem. Outra curiosidade, inclusive ontem aqui no programa, falei com a Viviane, é isso? Com a Viviane, assessora de imprensa da Literal Link, que é a nossa assessoria. Exatamente. Conversei com ela, ela entrou no ar ontem falando com a gente. E ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que se interessou e tal. E ela me fez uma pergunta interessante. O perfil desses personagens, ele tem um perfil tipo negro, japonês, alto, baixo, gordo, enfim, tem um perfil? Então, são muitos personagens, então não tem um perfil exato assim. A gente fez teste até de 2 pessoas com Down, por exemplo. Não tem exatamente um perfil, mas assim, o que a gente está buscando? As adolescentes de ensino médio de uma escola, clientes da Lan House, que aí são pessoas um pouco mais velhas, porque talvez não... No filme é um senhor que não consegue imprimir um boleto em casa sozinho, então ele vai até a Lan House. Pessoas que não são nativos digitais, como a gente chama, né? Daí tem pessoas que participam da cena do linchamento, e tem pessoas que, por exemplo, incitam isso, dão entrevista para a imprensa sobre isso. Então, assim, não tem perfis exatos. Eu queria essa miscigenação desse lugar, esse perfil variado que tem aqui, né? Muito bem. Olha, não posso segurar. É uma graça, você é uma graça. Adorei falar com você aqui. Eu não posso te segurar mais tempo. Portanto, você que está chegando no rádio agora, nesse momento, hoje acontece no Espaço Cultural, a partir das 11 da manhã, um teste para atores locais, tá? Atores e também para aqueles personagens que compõem, né, o cenário, né? São os figurantes. Esses figurantes também acontece hoje? Não, o figurante não tem teste, é só inscrição pelo formulário que está no Instagram lá do @sambaquicultural. Mas assim, esse teste é mesmo para quem já tem alguma experiência em atuação, porque são para alguns personagens. Mas para as pessoas não se preocuparem assim, eu trabalho, eu estudo, como que eu vou fazer? São personagens que filmam de 1 dia até 3 dias. 4 dias no máximo, assim. Então, não é nada que vai fazer ninguém perder o emprego ou o ano. É uma coisa que dá para pessoa fazer e a gente combinar horários, né? Lógico que durante o dia que vai filmar vai ter que conseguir uma folguinha no trabalho, mas são personagens que falam uma fala, 2, 3, não tem teste para nenhum personagem grande, porque os 5 personagens maiores que tem no filme serão interpretados por atores conhecidos. Perfeito. Olha, então tá aí, gente. Cambará, o norte pioneiro do Paraná, atenção, norte pioneiro do Paraná, está no radar da telona, o radar do cinema. Nós temos aqui a Joana Nin, que esteve com a gente aqui, falando sobre ela, diretora, falando desse longa-metragem que leva o título de Rumor, que promete mexer com o imaginário da nossa cidade para os próximos meses aí. Joana, mais alguma coisa que você gostaria de comentar, de falar, abordar, para que a gente possa encerrar o nosso papo aqui? É só assim, às vezes a gente percebe que as pessoas acham que isso não é para elas, assim, mesmo que ela faça teatro, né? Só que, gente, o que é pra gente é o que a gente quer, o que a gente corre atrás, né? Então, eu já entrevistei pessoas que eu já considero realmente chamar nesses... Porque quem tá fazendo esses testes sou eu mesma, né? Eu poderia delegar essa função. Normalmente não é o diretor que faz, né, isso. Só que eu quero conhecer as pessoas ao vivo. E assim,
tem gente que conseguiu se desinibir mesmo nervoso e fazer bons testes, né? Então, acho que se você quer isso, se você faz teatro e quer atuar, gostaria de fazer um filme, faça o teste. Ou então, se não der tempo, não tem problema. Mande seu material no formulário, que ele é para figuração e elenco de apoio. Ou seja, pode ser que a gente também ache um ator ali, né? O formulário não tem lugar para você colocar vídeo, mas você pode colocar um link. Então, você pode, por exemplo, subir um vídeo seu curto, né, de 1 minuto, se apresentando no YouTube ali, num não listado, né, do YouTube, e colocar o link lá. E a gente vai assistir. Todo o material que a gente receber será visto. Muito bem. Joana Nin aqui com a gente. Obrigado mais uma vez. Boa sorte nessa empreitada. Tô doido pra ver esse filme, viu? Tô louco pra ver esse filme. Vai estar no cinema, claro, ano que vem, enfim. E quem sabe com a possibilidade de trazer também pra... Será que não tem, né? De trazer pra praça pública aqui, não, né? Pode ser, mas Jacarezinho tem um cine teatro. Tem. Então é bem provável que... eu visitei e é muito legal, né? A distribuidora do Rumor é a Olhar Filmes, que é uma distribuidora aqui do Paraná. E a gente já conversou sobre isso. Eles têm interesse, sim, em fazer uma exibição na região. Legal. Obrigado, viu? Obrigada também. Beijo grande. Até. Boa sorte lá. Falei aqui com Joana Nin. Então, se você tem interesse, né, é hoje, né? Somente nesta sexta-feira, testes. Você pode acessar o Instagram, @sambaquicultural. Simples assim, Sambaqui Cultural no Instagram. E aí você vai poder também preencher um formulário se você tiver interesse em participar desse projeto. Legal. Obrigado, viu, Joana? Muito obrigada. Valeu. Beijão. Até a próxima. Até a próxima.